Bem-vindos ao canal Produz. Desembarcamos em Franca, estado de São Paulo, e vamos conhecer duas culturas que se unem em um único propósito: família Minamihara. Há 50 anos plantando, cultivando um café com o DNA japonês e o sabor de terras brasileiras. E com o sonho de produzir um grão de excelência e exclusivo, a família une a tradição milenar à alta tecnologia. Fica comigo e aprecie essa incrível história, onde o produto traz a alma e a essência de seus produtores. Hoje nós vamos falar de uma incrível produção orgânica. De quê? Uma das principais bebidas do mundo, o café, o saboroso café, mas diferente. E vamos ouvir agora pai e filho, Sr. Getúlio e Anderson Minamihara. Como tudo começou? Bom, nós estamos aqui há mais de 50 anos, para ser mais exato, 52 anos, né? Aqui em Franca, porque a gente não era daqui, nós somos paranaenses. Olha. Norte do Paraná. Em 1973, nós mudamos para cá. Mas por que mudamos para cá, né? O que fez com que meu pai escolhesse Franca, região de Alta Mogiana, né? Uma história até interessante, porque na década de 70 não existia doença que se chama ferrugem, que hoje é um dos maiores problemas do café. E apareceu de repente, acho que foi em 1971, 72, qual que era a preocupação dos produtores de café do Brasil inteiro? Como é que nós vamos combater essa nova doença que está surgindo no Brasil? Então, meu pai teve a oportunidade de entrar num grupo de excursão para conhecer a doença da ferrugem. Nós estamos na terceira geração, então, de produtor de café, porque começou com o pai do senhor. Então, ele vindo aqui conhecer a doença, de repente ele gostou muito da região. Altitude, 1.100 metros, clima bom, clima definido. O que é definido? Chuvas na época de verão, no inverno, que normalmente coincide com a colheita de café, muito seco. Então não tinha problema de estragar o produto, o café com a chuva da colheita, tá? Foi uma das razões. Então, de repente, nós viemos para cá, e eu estava com 15 anos na época. E o senhor já estava com ele na produção? Eu com 15 anos já sempre participei do café, das uvas que plantava. A gente sempre participou, né? Desde pequenininho. E por que orgânico? Depois que nós viemos para cá, eu formei como agrônomo, né? Na Exalc em 81. O que é? Quando o agrônomo a gente forma como agrônomo, a gente quer usar toda a tecnologia que existe na agricultura, né? E às vezes a gente, na época apareceu herbicida para café, fungicida de solo, fungicida que não existia, né? Tudo era novidade. Tudo que aparecia a gente foi aplicando. E na verdade fungicida mata fungo, mas não mata só fungo que atrapalha o café no caso. Tem fungos bons também, né? Inseticida, tem inseto que é inimigo natural que combate a praga também. Então o que aconteceu? Inossolo e herbicida. A gente não pode matar todo o mato, né? Chegou um ponto que meu pé de café já não respondia qualquer adubação, qualquer coisa que fazia, o café ficava do mesmo jeito. E o senhor queria mais? Aí até eu perceber que foi excesso, eu estava praticamente esterilizando o solo, né? E café já não respondia, né? Até eu descobrir isso, eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Aí uma das formas que aconteceu que eu não parei de jogar defensivo, herbicida, inseticida, ficou 2, 3 anos assim. Até que um dia o pé de café, né, começou a revigorar de novo. E aí até um amigo meu falou, Getúlio, seu café está praticamente orgânico. Por que você não certifica como orgânico? Foi isso que aconteceu. Porque eu sofri muito, eu fui muito técnico, muito ávido à utilização de novos insumos, né? E a gente estava com excesso, vamos falar assim, né? O senhor quis proteger tanto que causou um excesso na planta. É aquela história, né? O remédio e se você passa a dose vira veneno, né? Tipo assim. E quando que entrou o Anderson? Na verdade, eu sempre morei aqui na roça, né? Desde pequeno acompanhava, ajudava a plantar lavoura nas férias
Final de ano eu ajudava na uva, que meu avô, antes de falecer, ele gostava muito de uva. Até nessa área aqui no fundo da cafeteria, tinha meio hectare de uva, né? Então a gente gostava muito de uva, né? Então ele foi um dos pioneiros na região com uva também. E era, final do ano, vendia uva aqui. Já tinha um turismo aqui na região. Muita gente lembra, vem aqui na cafeteria falar disso. Nossa, era aqui que vendia uva na década de 90? Era. Porque na década de 90 não tinha uva na região. Não tinha. Aí vocês vêm, o comércio era direto na fazenda. Direto na fazenda. Então a gente já vendia uva, era pequenininho, eu tinha desde os 5 anos de idade, já trabalhava ali ajudando a cortar uva, tirar, separar. E o café também tinha uma outra forma de comercializar. Hoje vocês têm o café com a marca de vocês. Sim. Isso daí surgiu depois que ele retornou, né? Começou a trabalhar e a gente fez a marca nossa. Já exportava café há muito tempo. Só que exportava como Sítio Santa Maria, Ouro Verde. Naquela época era só pro Japão. Ah, só pro Japão. Na época, né? Faz mais de 20 anos, né? Que manda mais de 20 anos que já exporta pro Japão. Então eu até lembro a primeira vez que carregou o café. Então aí usava uma logo muito genérica, só que lá falava Café Minamihara, né? Do Sítio Santa Maria, do Sítio Ouro Verde, do Sítio Sol Nascente. Agora é só café Minamihara. Só Café Minamihara e coloca a origem do talhão, né? A rastreabilidade do café. Então aí quando eu retornei, eu fiz na faculdade um TCC em cima de como agregar valor em pequenas propriedades. Então em cima do TCC, que eu fiz alguns estudos, tinha uns amigos de fora, meu primo foi fazer, ele fez um estágio na fazenda, no Kona Coffee, lá no Havaí, conversei muito com ele, conversei com o pessoal de lá. Então a gente incorporei várias pesquisas, vários cenários, o perfil de consumidor, a evolução do perfil de consumidor aqui no Brasil e no mundo. E a gente desenvolveu uma estratégia e fez o rebranding da marca. Que era desde o café verde até o café torrado e a xícara. E o seu pai falou, opa, vamos fazer. Bom, meu pai apoiou, minha família apoiou, né? Deu toda essa oportunidade, porque já era o quê? A gente já tinha os clientes lá fora, principalmente do Japão. Então todo ano ficava 3 a 6 meses algum estagiário japonês aqui, que vendia o nosso café no Japão. Olha. Então o Japão ensina muita coisa, né? Como que ele queria conhecer a origem para vender bem, né? Vender bem o café. Na verdade, porque eles não querem comprar o café sem conhecer o produtor, a fazenda, como é que é produzido, o manejo, sabe? Não é só uma relação comercial, né? É uma confiança, então é uma coisa cliente oriental do Japão principalmente. Depois que conseguiu entrar no mercado, você sempre continua fornecendo café. É um mercado mais difícil de entrar, mas é muito fiel. Exato. Né? Olha, que bom. É fiel. Que bom. A gente é 100% verticalizado, então a gente tem desde a produção da própria muda, semente, a gente tem sementes, variedades diferentes, são mais de 60 variedades. Planta o próprio café, colhe o próprio café, sombreado no abacateiro orgânico também. Um detalhe a mais que nosso café também, ele é, além de um consórcio. Consorciado. Vira uma agrofloresta, né? Porque ainda tem outros produtos. E tem nosso café também, nossos produtos são biodinâmicos, é certificado biodinâmico. Quem está aqui no país, mas fora do estado de São Paulo, pode comprar esse café? Esse café pode comprar aqui na cafeteria em Franca, certo, online no site e alguns pontos de vendas que existem em São Paulo principalmente. Né? São Paulo, no Brasil inteiro, a rede Track and Field Café, né, que eles lançaram faz 2 anos esse projeto junto com a Track and Field. Os cafés são Minamihara, servido lá e vendido no pacote. Né? Então, hoje eles estão com 30 cafeterias. Tem nos restaurantes Estrela Michelin com 12 estrelas, o Nuriô, no Murakami, tem alguns empórios no sul, enotecas. Com essa evolução toda que o Anderson trouxe, que ele agregou para a marca, existe aí a possibilidade de franquias? Depende, porque para a gente entregar 100% da qualidade, a gente é muito criterioso. Talvez com outra marca, assinado pela gente. Então, nosso projeto, né, na verdade, é de semente, desde semente até a xícara. Então, eu quero conhecer desde a semente até a xícara. Semente, a gente produz a semente, produz a muda, faz plantio, colhe, seca, beneficia, rebeneficia, aí vai para a torra,
empacota e serve café aqui também. Então, todo o processo da semente até chegar na xícara, nós fazemos tudo aqui. Me fala mais um pouquinho sobre a exportação. Então, aqui a gente exporta desde o café verde até o torrado. Então aqui a gente tem, depois do rebenefício, tem a parte do armazém, que seria o quê? O armazém de cafés especiais. Aqui foi o primeiro rebenefício de cafés especiais do Brasil. De microlote. De nanolote, nano e microlote. E é tudo 100% pneumático, né? Todo o carregamento, toda a transferência do café é feito a ar. Normalmente em grandes rebenefícios, armazéns, é feito de caneca ou de rosca sem fim. Explicar isso para os nossos espectadores, para eles ter noção do que a gente vai mostrar. A principal vantagem é não tem contaminação, né? Porque quando você tem caneca ou rosca sem fim, tem a base que é onde pode ter contaminação, onde fica o café. Entendeu? Olha então, só. nesse modelo, a gente consegue fazer em menor quantidade com melhor qualidade. Aqui é algo inédito. Existe outra propriedade no Brasil que tem esse consórcio de abacate com café, que tem esse mesmo modelo? Pode até existir, né? Mas nós fomos pioneiros para introduzir abacate no café ou café no abacate. Na verdade, aqui eu introduzi o abacate no café. No café. E agora o intuito era, na verdade, até eliminar o café. Mas agora a gente percebeu que café com abacate combina muito bem. São plantas simbióticas, Certo. são plantas amigas e convivem muito bem. Como que se comporta o café com tanta sombra? Porque tem muita sombra, né? Sim, na verdade, o café já apareceu na natureza, na sombra, lá na Etiópia. Café é uma planta de sombra, na verdade. Olha. Então, lógico, não pode ser sombra né, totalmente, mas café sombreado vai muito bem, principalmente na maturação e na qualidade de grão depois, que dá outra qualidade, outro sabor, porque a maturação é bem mais lenta. Olha só, e nós estamos num ambiente totalmente orgânico. Sim, Orgânico biodinâmico. mais de 10 anos. E como que vocês tratam isso aqui? Quais são as práticas? As normas de orgânico é bastante complexo. Parece que é só tirar defensivo, mas não é. Não Existe uma norma que cada país, por exemplo, Brasil é de um jeito, Estados Unidos do outro, Europa é de um jeito. São parecidas, porém muitas coisas são diferentes, tá? Então tem insumo, a gente fala insumo, adubo, defensivo, insumo. Hoje, graças a Deus, a gente tem bastante insumo, principalmente defensivos, biológico, que a gente fala, né? Mas vamos falar 15, 20 anos atrás não era muito escasso. Tá? Então, por exemplo, para adubação a gente usa bastante esterco, composto. Hoje nós temos também farinha de chifre, farinha de osso, farinha de sangue, torta de mamona, que são principal fonte de nitrogênio. Certo. Agora, outras fontes a gente tem, por exemplo, calcário. Isso é usado para o café. Sim. E para o abacate? Na verdade, a gente faz praticamente o mesmo tratamento, tanto para café como o abacate. Então são entenda. plantas que aceitam o mesmo manejo, as mesmas Isso, práticas. você vai ver que o pé de café está do lado do abacate e convive muito bem. Então é isso, a intenção era outra, mas hoje a gente vê que café e abacate se combinam muito bem. A gente tem receita tanto de café como abacate. E o café, no caso, como está na sombra do abacateiro, e abacate às vezes cai algum fruto e tal, o abacate tem muita gordura, né? Boa, né? Muito. E acaba que mudando Favorece. microbiota do solo, que são os fungos e bactérias. Então nós temos aqui um terroir totalmente diferente, porque nós temos micro-organismo totalmente diferente de outras fazendas. Então isso acho que contribui muito para ter a bebida boa que nós temos no café, que praticamente somos únicos para ter esse tipo de café com essa bebida. Olha que maravilha. Qual a curiosidade aí? Me conta alguma coisa que a gente não sabe. Aqui a gente tem uma variedade que a gente chama de café selvagem. Nasceu no meio, sozinho, né, entre as fileiras de abacate. Na rua de abacate, porque estava plantado café, uma rua de café, uma de abacate, uma de café, uma de abacate. Aí na rua de abacate tem o café que a gente chama de selvagem, porque a gente não sabe qual é a variedade. E não foi nem Não plantada. foi plantado, e você vê nasceu uma sozinho. planta diferente da outra, a folha é diferente, o grão é diferente. Essa variedade que está aqui,
Qual é? Essa daqui é bem antiga, tem mais de 25 anos, chama Obatã Vermelho. Fora isso, a gente tem várias variedades. Temos Bourbon, tem Obatã, tem Arara, esse famoso Geisha. Catucaiaçu. Aí vocês fazem blend também? Vocês Não. misturam? Não faz. Só faz blend se o cliente pedir. A diferença do café especial é que cada variedade tem sua característica de bebida, você quer aproveitar, quer apreciar isso. Se fizer blend, você vai mascarar tanto de uma variedade como da outra. Então o interesse é aquela, principalmente quando tem um café muito exótico. Nossa, esse aqui tem um gosto disso, daquilo. Isso que é interessante. É deixar o gosto marcante, a característica daquela variedade. Quando você vende aquele lote único, né? Porque assim, se for um café, pode ser especial, mas é muito ácido, e tem um café que é mais doce e o cliente quer um balanço, ele pode fazer um blend de duas variedades para ter um equilíbrio maior do café, né? Mas os nossos cafés normalmente são bem equilibrados, tem floral, uma acidez fosfórica, cítrica, málica, então é muito doce. E a região já tem um café mais encorpado por ser região alta-homogeana, né? E qual que é o carro-chefe da Minamihara? O café mais vendido é o Catucaiaçu. Catucaiaçu e o Obatã Vermelho. Qual que é a principal característica dele? Catucaiaçu é um café que lembra muito maracujá, mamão, muito floral e muito doce. O Obatã Vermelho é um café muito doce que puxa mais para manga. Então é um café muito encorpado. Lembrando que é o doce frutado, né? Doce não da fruta, doce, não é adoçado, não é nada adicionado na bebida, né? É do próprio café. Né? O que mais que vocês podem falar para o nosso espectador sobre esse café tão especial, com esse consórcio tão especial de duas culturas assim extremas, mas que se tornou amigas na lavoura? Verdade. Então, nós temos duas culturas, na verdade, né? Uhum. Que é abacate, que no caso é um abacate variedade Hass, que são abacates pequenos, que tem hoje está muito na moda o consumo, né, desse abacate, em vez de consumir abacate grande, que hoje, só para você ter uma ideia, no começo eu tinha até dificuldade de vender. Hoje a procura é tão alta que a gente não consegue atender todo mundo, né? E outra que o café nosso, como eu sou tipo pesquisador, eu desde sempre pesquisei várias variedades de café. Uhum. Mas no início era variedade para produtividade. Mas Sim. hoje a gente quer um café diferente, exótico de bebida, não de produtividade. Então, às vezes, é um café que produz pouco, porém de bebida totalmente diferente, que aí vira um nanolote, microlote. Às vezes eu consigo produzir só meio saco, 5 sacas, 3 sacas, meio saca. Aí, São totalmente diferentes. qual que é a diferença? Aí a gente tem que fazer o cálculo para compensar. Se por hectare um café que produz tanto dá tantos reais por hectare, um café que produz menos tem que dar tanto. Então a gente faz uma precificação por aí, né, dos nossos cafés. E uma curiosidade, que como a gente falou que vem os estagiários do Japão. Uhum. Foi um dos estagiários do cliente do Japão que incentivou a gente a continuar com o café sombreado, que agrega muito valor no Japão. Porque na época meu pai queria tirar o café do abacate, ele falou assim, não, esse café aqui tem uma bebida diferente. Então assim, a gente aprende todo dia, né? Que maravilha. E tem diferença de, tipo, aqui no Brasil, aqui em Franca em especial, é um gosto. Os que você exporta pro Japão é outro. Existe isso? Essa diferença de paladar? Cada mercado tem uma características, um perfil de consumo diferente, né? O Japão gosta de café mais doce, mas é chocolate, mas gosta de um pouco de floral, né? Então, assim, o perfil de consumo de cada país é diferente, né? Uhum. Igual no Japão, o pessoal de café gosta de café mais doce, encorpado, chocolate, por isso que lá a nossa região da Mogiana é muito conhecida e apreciada no Japão, né? Só que o nosso café, além de tudo isso, tem uma acidez bem equilibrada e o floral, que é muito exótico e é muito procurado no Japão e nos outros países também. Os Estados Unidos já gosta de café um pouco mais encorpado, Europa mais ácido, né? E na Europa cada país tem um perfil diferente. Você pega ali no Oriente Médio, já é um outro perfil de café que eles preferem. Então, e o Brasil está se consolidando no café especial um perfil, mas eles ainda estão procurando um café mais fácil de beber, né? Um café doce, encorpado, né?
Mas tem muita gente que já está procurando cafés mais ácidos. Já começou uma mudança do paladar brasileiro em relação ao café, né? Grande parte já está enxergando o café como uma bebida que você não faz e deixa na garrafa. Já está enxergando, querendo fazer o café na hora, né? Isso também evita o desperdício, né? Uhum. Ele já faz o café que ele vai beber, ainda mais com essa... o café subiu de preço, né, nos últimos meses. Já está chegando no copo do consumidor, né? E nos últimos 10 anos, principalmente, houve um crescimento gigante de cafeterias, né? Sim, de cafeterias de cafés especiais vem crescendo muito, né, no Brasil e no resto do mundo. No Japão já era bem comum quando começou a ter o boom no Brasil, né? Tanto que tem muitos equipamentos que foram desenvolvidos lá. Aqui no Brasil isso se iniciou aonde? São Paulo, Sul? Aqui no Brasil as pioneiras foram a Georgia em Curitiba e o Coffee Lab em São Paulo. Então eles iniciaram há muito tempo atrás. Os pioneiros foram Paraná e São Paulo, né? Olha que bacana. Vamos conhecer esse café selvagem e as outras variedades. Seu Getúlio, esse aqui é uma variedade exclusiva. Sim, bem exótica. Eu tenho uma plantação de bourbon amarelo. Por acaso achei um pé com fruto dessa cor, em vez de vermelho ou amarelo, essa cor laranjada aqui. Aí a gente começou a aumentar um pouco, plantar um pouco mais. A gente verificou que a bebida é super exótica, né? Que o Anderson pode falar o que tem de característica especial, Anderson. A gente tem duas genéticas de bourbon laranja aqui. Uma que é própria nossa, que a gente achou dentro da nossa lavoura de bourbon amarelo. E tem uma genética que a gente fez uma parceria com um amigo nosso na Colômbia e dos Estados Unidos, que ele cedeu pra gente a genética de lá. Essa fila aqui é toda da bourbon laranja? Sim, bourbon laranja. E qual que é o auge da colheita? Então, nós estamos em final de abril, né? Meado de maio para frente, até final de junho. A gente colhe manualmente só os frutos maduros, então às vezes a gente colhe mais de uma vez na mesma planta. Olha. A gente vem, prova os pés e fala assim, esse aqui colhe, esse não colhe, esse colhe, para colher sempre com as características da variedade. Olha que bacana. Aqui, ó, aqui tem muito aquele exemplo que o senhor falou do abacate que cai no chão, né? E que vira adubo e... Essa é uma variedade muito exótica, porém ela é mais tardia. Essa então a de gente qual? chama geisha. Essa é uma variedade mais procurada, mais famosa hoje. Verdade? E aqui do lado, vocês podem ver que Nossa, que lindo. esse aqui é o selvagem, não foi plantagem. Selvagem. Olha como tá. Olha como que ele produz Do bem lado na do pé sombra. de abacate, né? Bem vigoroso, produtivo. Não, e essas folhas mais largas, mais Então, um verde, maiores, mais... né? Isso. Então é uma coisa que surpreendeu até a gente, na verdade. Olha só. E tudo que nós temos aqui no chão é uma matéria orgânica que Vira adubo, né? tá virando adubo há anos e anos e anos, né? Ó, Porque aqui eu vou mostrar uma característica dessa variedade, tá? essa é qual? Essa é geisha. Essa é a gueixa. Isso tá meio... Ó, sabe como é que colhe esse café? Ah, Assim, ó. Ele puxa o galho, ela é bem flexível. aham. Prova esse aqui, prova esse aqui. Prova, vê se você Será? sente. Então ela é muito flexível, facilita a colheita. Entendeu? Não precisa nem usar escada. A gente planta um hectare desse aqui e consegue produzir 10, 15, 20 sacos no máximo. Então, sendo que nas outras variedades a gente colhe 30, 40, 50 sacos. Dobro, mais que dobro. Uhum. Então por isso que é tão valorizada essa variedade aqui. O senhor falou em cara, o preço hoje do café, no geral, as pessoas estão reclamando muito do preço do café, mas tem um porquê isso, né, Anderson? Fora os problemas climáticos, tivemos seca, mais de quase 200 dias de seca, né? Ano passado tivemos quase 200 dias, 190 dias. Quase 200 dias de seca e um calor, uma temperatura muito alta. Aqui ainda a gente sofreu menos por ser sombreado, né? Na Europa, ia ser proibido a partir do 1º de janeiro de 2025 a entrada de produtos advindos de desmatamento, né? De áreas desmatadas.
só ia poder entrar café, cacau, né? De áreas que não foram desmatadas nos últimos 10 anos, se eu não me engano. E para isso tinha que ter certificado, e a maioria dos produtores não tem certificado. Então o que aconteceu? A Europa começou a importar muito café ano passado para fazer um estoque até os produtores se adequarem, né, com a legislação, né, e só que essa lei foi estendida para 1º de janeiro de 2026. Além disso, também tivemos queda de produção em outros países, e aumentou o consumo também, né, que a China começou a consumir mais, e Nova York começou a ter muito especulação de mercado, né, então a bolsa está invertida. Ah, tá. Então, essa é uma das grandes razões do preço hoje, né? Mas isso não quer dizer que o produtor está enchendo os bolsos, né, seu Getúlio? Não quer, né? Na verdade, o preço está caro porque a maioria já está vendido e não tem E não tem, né? para vender. Não A tem a verdade produção, né? Não tem a produção para vender. Mas, e quais mais variedades aqui nessa rua que nós temos? Aqui são mais de 60 variedades. Aqui a gente consegue enxergar o café selvagem, aqui o geisha, do outro lado mais café selvagem, Depois geisha. depois mais geisha. Aí só que é outra variedade de geisha, que a gente tem mais de 6 genéticas de geisha aqui. Enfim, hoje vocês têm aqui uma produção que traz uma atmosfera saudável, Sim. que preserva o meio ambiente, traz um café especial saboroso, né? Orgânico e que é um diferencial, né, de vocês, né? Sim, Próprio sim. de vocês. Anderson, seu Getúlio, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é surpresa, mas eu tô maravilhada com esse projeto. É realmente inspirador. É digno de todo mundo conhecer que existem produtores que pensam na produção até essa cafeteria maravilhosa. Tudo nos mínimos detalhes. E detalhes riquíssimos. Conhecer o café, o diferencial, a lavoura, essa preocupação com o meio ambiente, essa preocupação com os detalhes. Parabéns. Eu quero ouvir de vocês um pouquinho sobre esse dia nosso, essa visita nossa, e também uma mensagem dos dois para os nossos espectadores. Então, eu agradeço, tá, pelas suas palavras, a gente ficou muito feliz em recebê-la. Eu sempre, na minha assim, consciência, eu queria retribuir de alguma forma, tá? Tudo que aprendi, tudo que eu estou fazendo, né, de alguma forma, tá? Então, hoje eu penso assim, o projeto nosso é para ser apresentado, para dizer que o produtor não é só de porteira para dentro, né? A gente tem o porteira para fora, que é produzir, vender, fazer o consumidor conhecer o produto que você está produzindo, né? Apreciar. O café é uma bebida mais consumida no mundo e que tem esse grande diferencial de um café para outro, para perceber que não é o café uma coisa só, né? E por isso que eu tenho tantas variedades e tanto tipo de colheita, secagem e tal, para dizer que o café não é só café. Tem muita coisa para ser apreciado. Detalhista com solo, né? Eu vi que a preocupação do senhor é muito grande com o solo. Sim, exatamente. Então, a gente aprende, na verdade, trabalhando, fazendo, né? Com a natureza. E só para você ter uma ideia, em 10 anos de orgânico, tudo, a gente mesmo muda muito. A maneira de pensar, de produzir, de consumir, trabalhar com os funcionários, com os parceiros, sabe? Não é? Eles só fazem parte de uma família para nós, tá? E eu tenho uma equipe grande aqui, né? E então a gente agradece a todo mundo aqui, tá? Vizinhança, tudo, porque principalmente os clientes que estão vindo aqui apreciar o nosso café. Que maravilha. E você, Anderson? É uma honra recebê-la. E é muito gratificante, né? Dar isso para a sociedade, mostrar, servir nosso café para os brasileiros, principalmente francanos, né? É emocionante porque é uma história, né? Na parte da minha mãe também são produtores de café, já foram no passado, hoje em dia não mais. A gente faz 50 anos também em Franca e a maioria das coisas que a gente faz eu faço pensando nos meus avós, meus pais. Vida. É uma vida, né? Que a gente tenta homenagear toda essa história que eles trouxeram, né? E eu tento demonstrar isso para todo mundo. Isso aqui hoje
Vou dar um café para você provar. Ah, eu vou provar o café. Mas antes tem um ritual. Ah, tem um ritual. Primeiro você sente o aroma, Certo. sentindo que vai estar mais floral, né? Adocicado. E você fecha novamente. E como no vinho, você dá 3 voltinhas. Você vai abrir. Só. Novamente, você vai ver que vai alterar o aroma. Olha só. Aí você pode apreciar o café. Bom café. Isso merece um brinde. Um café tão saboroso. Obrigado, é uma honra. E qual que é essa variedade? É o geisha. É o nosso geisha, o famoso geisha. É aquela que se curva. Aquele que se curva. Olha que delícia. É totalmente diferente, bem suave, né? Muito, muito. E a questão do açúcar no doce, que é aquela... Tomando um café dessa grandeza de qualidade, você não pode misturar nada nele. Ele já é doce por natureza. Esse café, no mundo inteiro, é muito desejado e não existe tanto. Tá? No Brasil, então, nem se fala. Tem uma coloração linda, né? Parece Belíssima. vinho, né? Parece um vinho. E aqui a gente está tomando numa xícara inspirada em xícaras de chá, né? Para homenagear o Japão também, né? Ah, olha só. Nós queremos realmente homenagear os japoneses, né? Imigrantes que vieram, trabalharam. E nós somos um dos últimos remanescentes de produtor de café. Japonês. Japonês. É. Olha só. Então a gente quer mostrar que até eu falei no evento que muitos filhos de japoneses que hoje são engenheiros, médicos, mas que talvez uma parte ainda volte para ser cafeicultor. Existe ainda uma sucessão forte, um desejo que os pais conseguem plantar nos filhos. E eu sinto essa emoção vindo de você. Eu senti essa emoção quando você falou dos seus avós, do seu pai, que você vai levar isso para os seus filhos. E com certeza seus filhos vão levar para os seus netos e assim as gerações vão só aumentando de 50 para 100 anos, né? Então realmente é um modelo e é tudo que a Produz quer mostrar. Esse é o produtor rural que muitas vezes é tão criticado lá fora, né? E não conhece, é um produtor inovador, é um produtor construtivo, é um produtor que pensa não só da porteira para dentro, mas da porteira para fora. Não só na própria família, mas na família de todos nós, né? Então, só agradecimento e muita gratidão a Deus por este momento aqui e poder estar mostrando isso para os nossos espectadores. Obrigado, é uma honra. Muito obrigado. Obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Canal Produz. Conhecemos o fascinante mundo do café orgânico e a técnica de consórcio com avocado. Essa mistura nos presenteia com incrível café, aroma e sabor exclusivo. A família Minamihara nos permitiu percorrer por toda a propriedade e sentir o cheiro que exala da plantação. Tudo cuidadosamente pensado e planejado, cada detalhe, desde as grandes fileiras do cafezal até o charme da cafeteria. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de levar até vocês histórias únicas que marcam os episódios do Canal Produz. E agradecemos à família Minamihara por nos confiar esta missão. Agradecemos a sua audiência e te aguardamos num próximo episódio. Até lá!